As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu não sei falar, pois ainda sou uma criança. Em algumas versões assim diz. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Quem assina o cheque? Diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Você que está online, mentalize Deus agora, crie um ambiente para que a glória de Deus te pegue, que essa palavra destrave o seu interior. Hoje o mundo inteiro celebra, né? Nós celebramos o dia dos finados, as lembranças, enfim, todo o nosso respeito, mas hoje não é um dia de morte aqui dentro, aqui é um dia de vida. Nós vamos ser tomados pela vida da palavra de Deus. Curve a sua cabeça. Pai, Espírito Santo, nós te pedimos agora, nesses poucos minutos que eu tenho, eu só não quero atrapalhar o poder que o Senhor pode liberar sobre nós. Podemos ir para casa transformados, desde os primeiros aqui das filas, até os que estão lá no último lugar, os que estão em casa. O Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor faz toda a sua obra, e eu te peço, sopra nesse lugar, sopra com o teu Espírito, sopra com o teu vento, vem em nossa direção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. O capítulo 1 de Jeremias é o chamado de Jeremias, é a convocação dele. E como todo homem que é chamado por Deus, e esse homem presta para alguma coisa, ele sempre se sente menor do que o chamado. Você testa o coração de um homem quando ele vê as coisas de Deus e ele se sente pequeno. Quando você olhar para alguém falando das coisas de Deus com o nariz empinado, certo de que domina, ou olhando de cima para baixo, certamente esse homem ainda precisa ser quebrado para entrar na mão do oleiro. Jeremias está sofrendo porque Deus está chamando e ele tem um complexo de que ele não é capaz de viver o chamado. Ele acha que ele não vai dar conta. Ele tem ideias formadas sobre si mesmo. Ele tem uma opinião sobre a sua capacidade. E isso o faz dizer: não consigo. Não vai dar. Eu me sinto uma criança. Eu me sinto um jovem inexperiente. Jeremias, ele não é um qualquer. Ele é filho de um sacerdote que vivia na terra de Anatote. Jeremias, ele viveu toda a sua infância num ambiente sacerdotal, numa igreja. E é interessante que Deus sempre chama pessoas que estão minimamente interessadas ou conectadas com as coisas dele. Se você achar que vai tirar férias e Deus vai te chamar, você está muito enganado. Porque Deus sempre chama os ocupados. Deus nunca chama vagabundo, Deus nunca chama preguiçoso. Deus sempre chama aqueles que falam: eu não tenho tempo para nada. Então vou chamar mais um pouquinho ainda. Sempre, sempre.
Jeremias vivia num ambiente sacerdotal. E o tempo que Deus levanta o profeta Jeremias, há um rei chamado Josias, que é um belo de um rei. Israel teve poucos bons reis, e Josias foi um rei excelente. Josias combateu a idolatria, ele jogou os ídolos que estavam sendo colocados no templo fora. Josias foi um rei nota 10. Só que o reinado de Josias durou apenas 18 anos. E o ministério de Jeremias durou 41 anos. O que isso significa? Significa que os dias favoráveis acabaram. Os dias favoráveis passaram. Você vai perceber que ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, algumas pessoas que caminharam com você e começaram com você, ao longo do tempo elas vão ficando para trás. Jeremias começou com Josias, mas depois de 18 anos, Josias ficou e Jeremias continuou. Eu quero dizer que as pessoas que caminham com a gente, elas podem ir desviando, alguns vão para a cachaça, outros vão para o adultério, outros desistem da igreja. É por isso que a sua comunhão com Deus não pode ter um amante. Você não pode ter um amante na sua comunhão com Deus. É você e Deus, Deus e você. Porque nem todas as pessoas que começam na fé com você, elas vão ter energia para ir até o final. E se você acostuma a encher o carro de carona e dizer, essa é a minha turma, esse é o meu time, talvez depois de 18 anos só sobre você. Entende o que eu estou dizendo? Se você conseguir montar um grupo, uma gangue, uma turma para vir para a igreja, show. Mas entenda que esse grupo nem sempre vai estar aí. Alguns, infelizmente, vão cair pelo caminho. Josias passou. Repita comigo. Quando a minha turma mudar, eu não vou parar. Tudo bem? Se a tua turma mudar, você vai parar? Não, não vou parar. O chamado de Jeremias, ele é um chamado diferente. Porque não é espetacular, não tem, como o chamado de Isaías, anjos, arcanjos, não tem bola de fogo, não tem vento, não tem fumaça, não tem anjo. O chamado de Jeremias não tem nada espetacular, pirotécnico, não tem nada gigantesco, não. O chamado de Jeremias começa com: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Não tem efeitos especiais. Como eu disse, não tem fogo, não tem homem vestido de branco, não tem olhos de fogo, não tem línguas de espada, não tem terremoto, não tem nada. Apenas a mim veio a palavra do Senhor. Eu digo para você que os chamados mais poderosos começam com ouvir a palavra do Senhor. Os chamados que nos põem para viver uma vida espetacular. Porque escute aqui, ó. Tem muito guru hoje. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, enganando trouxa. Tem muito pastor, e eu fico com vergonha do que eu vou falar aqui, enganando, porque as pessoas, porque estão doentes, porque elas estão desesperadas, elas se apegam a qualquer coisa que lhes oferecem, para ter o mínimo de alívio. Mas eu vou dizer uma coisa aqui: a palavra de Deus, ela basta para vivermos tudo o que precisamos viver nesta vida. Assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Não tem torcida, não tem palco, não tem anjo, não tem bola de fogo, não tem terremoto, não tem confirmação, não tem óleo no chifre do cabrito, não tem nada. A palavra de Deus tocou o coração de Jeremias, transforma o coração de Jeremias, trata o coração dele e o batiza. Se a minha vida com Deus se resumisse a bolas de fogo, eu não estaria aqui hoje. Se a minha vida com Deus
se resumisse a óleo ungido, eu não estaria aqui hoje. Se a minha vida se resumisse a gente marchando, declarando eis que te digo, eu não estaria aqui hoje. Se a minha vida se resumisse a subir nas madrugadas com as irmãs do coque, eu não estaria aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque a mim veio a palavra do Senhor. Eu não estou criticando rituais, mas eu estou dizendo que eu só estou aqui por causa de uma palavra. Eu digo para você que tem muitas coisas que te ofereceram, mas você só está em pé aqui porque você carrega uma palavra. Você só não enlouqueceu ainda porque você carrega uma palavra. Enquanto alguns estão fazendo corredores de milagre, enquanto alguns estão rolando no sal grosso, enquanto alguns estão se apegando em rosa, eu vou dizer para você que o diabo não me matou ainda, porque a mim veio a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que me mantém em pé, é a palavra do Senhor que me faz ficar de pé no meu dia mais angustiante. A mim veio a palavra do Senhor. A mim veio a palavra. Vamos dar um aplauso à palavra de Deus. A palavra que tem sido tão desprezada, a palavra que tem sido tão ridicularizada, é a palavra que nos põe em pé. Glória seja a palavra de Deus. Toda glória seja a palavra do meu Deus. Se eu precisasse de anjo, se eu precisasse de anjo com asa, se eu precisasse de visão, se eu precisasse de gente revelando sonho, se eu precisasse de gente desvendando o mundo espiritual para saber o que é demônio, eu não estaria aqui hoje. Eu estou aqui porque depois de tanta pancada que eu levei e você levou, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse lembrar do que Ele disse, se não fosse lembrar das promessas dEle, nós não estaríamos aqui. Eu declaro que você não parou porque a palavra não deixou você parar. Você não desistiu porque a palavra não desistiu. Naquele dia amargo, naquele dia triste, naquele dia que a pessoa que você mais amava, você viu descendo a sepultura, se você não tivesse lembrado do amor de Deus, se você não tivesse lembrado do poder de Deus, se você não tivesse lembrado da palavra, as prisões ainda estariam te aprisionando. Foi a palavra que nos amassou como barro e nos triturou para nos fazer um vaso novo. Sabe por que você está em pé? Por causa da palavra. A palavra a palavra me limpa os olhos, a palavra limpa a minha mente, a palavra limpa o meu coração. A palavra, nada para se ver, mas tudo para crer, nada para se tocar, mas tudo para crer. Assim começa o chamado de um homem. Sabe, irmãos, não começa com os dons, não começa com querer uma oportunidade, não começa a querer saber onde eu vou conseguir colocar o meu ministério. O chamado começa: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim. Deixa a palavra te pegar. Deixa a palavra transformar o seu coração. Pare de criticar, pare de tentar achar defeitos nas coisas, pare de tentar ser chato, pare de tentar entender o que não dá para entender. Deus é muito maior do que essa sua cabeçona. Deus é muito maior. Pare de tentar, veio a mim. Pare de querer achar que a palavra é pouco. Hoje as pessoas leem a Bíblia e falam: ai pastor, a palavra é suficiente. Pare de ficar ligando na rádio, pare de encher a paciência de gente, pare de ser besta. Pare, a palavra de Deus é para você. Eu amo essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor. Se você for ler o livro do profeta Jeremias, você vai encontrar 50 vezes, mais de 50 vezes, essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor. Se você separar, dividir, mais de 50 vezes ali, pelo tempo do ministério de Jeremias, é como se a cada 9 meses, chegasse um assim, diz o Senhor. Vem a palavra gera, seja qual for a fase, seja qual for o seu momento, seja qual for a sua crise, seja quem quiser ferir você, seja quem quiser matar você, a cada 9 meses você vai gerar, vai crescer e vai nascer, porque assim diz o Senhor. Então o ministério de Jeremias começa com: veio a mim a palavra do Senhor. Põe o verso 2. Não é o verso 2. Põe lá. Eu acho que é o... Pode avançar. Avança. Põe o 5. Aí. Põe o 4.
A palavra do Senhor veio a mim dizendo o quê? Põe o próximo. Antes. Fala comigo, antes. 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 Olha para o seu irmão e fala, antes. A palavra do Senhor veio a mim antes. Antes. Antes do quê? Que eu te formasse no ventre. O que hoje impede você de ser livre? O que impede você de ser chamado? O que impede você de ser cheio do Espírito Santo? O que impede você de continuar? O que te impede de seguir em frente? Ah, pastor, eu sou pobre. Mas espera aí, antes. Mas pastor, eu me divorciei ao longo da minha vida. Mas espera aí, antes. Mas pastor, eu usei droga, eu não ouvi minha mãe e meu pai. Eu fui viciado em cocaína, crack. Mas espera aí, antes. Mas eu me meti em corrupção, jogo, antes. Mas eu adulterei, eu me prostituí, antes. Mas a minha mãe tentou me abortar, antes. Mas eu casei com alguém que nunca entendeu meu chamado, antes. Mas eu tenho deficiências físicas, antes. Deus está dizendo para Jeremias, tudo o que aconteceu na sua vida, que hoje está te dando medo e dizendo para você, dizer para mim, não posso, eu quero dizer para você que eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro, eu cheguei antes. Eu cheguei antes. Você está olhando para mim dizendo que você não sabe falar, mas antes de você aprender a falar, eu cheguei. Você está dizendo para mim que você nunca vai ser usado por mim, porque o seu passado é tenebroso. Antes do seu passado tenebroso existir, antes eu já estava lá. Eu não sei que desgraça aconteceu na sua vida, mas quem chegou primeiro não foi o diabo. Quem chegou primeiro foi Deus. Deus chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi Deus. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou pregando aqui, mas quem chegou primeiro não foi o diabo. Quem chegou primeiro não foram meus inimigos. Quem chegou primeiro não foi a minha crise. Quem chegou primeiro não foi o sócio que puxou o meu tapete. Quem chegou primeiro não foi minha mãe que me rejeitou desde o dia que eu nasci. Quem chegou primeiro não foi a minha família que me jogou para o asilo, por orfanato. Quem chegou primeiro não foi o traficante. Quem chegou primeiro não foi o abusador. Antes, quem chegou fui eu. Eu quero dizer que hoje Deus vai libertar a sua cabeça. Eu quero dizer que hoje Deus vai libertar a sua mente, porque você colocou coisas na sua vida como começo. Eu comecei aqui, a minha vida foi um divisor de águas, desde que esse homem chegou, desde que essa situação aconteceu, e eu nunca mais fui o mesmo. Mas você não se conhece, você precisa saber quem você é. A minha palavra é falha, mas a palavra de Deus é verdadeira, e Ele manda dizer, eis que veio a palavra de Deus a mim, antes de você estar na barriga da tua mãe, antes. A boa notícia é que Deus chegou antes. Não foram os demônios, foi Deus. Repita bem alto, Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Você é meio atrapalhado, mas Deus chegou primeiro. Você é meio confuso, mas Deus chegou primeiro. A gente tem uma bagunça para resolver, mas Deus chegou primeiro. A minha vida está de perna para o ar, mas Deus chegou primeiro. Eu tenho coisas para resolver que eu não sei como resolver, mas Deus chegou primeiro. Eu tenho conversas difíceis para ter na minha família, mas Deus chegou primeiro. Deus chegou antes do sofrimento da infância, Ele me escolheu. O que você passou, é isso que Deus está falando. O que você passou não altera a minha decisão sobre você. Antes de você nascer, antes de você estar no ventre da tua mãe, Ele vai dizer, eu te escolhi. Põe lá. O 5. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi você. Se Ele escolheu, é porque Ele conhece. Sim ou não? Sim.
Tem pessoas que abraçam você e falam assim: você é uma bênção. Mas a verdade é que por mais que as pessoas nos digam que somos uma bênção, ninguém nos conhece de verdade. É ou não é? E você sabe que por mais carinha fofa que você tenha, você não é uma bênção todos os dias. Oh meu Deus, pastor. Não. Tem dia que a Capetolândia te chama para conversar. E se você não cuidar, o rabinho começa, o chifrinho começa. Você sabe que nem todos os dias você é uma pessoa fácil de lidar. Você sabe que tem coisas sobre você que ninguém sabe. Tem coisas ocultas, segredinhos, que estão bem guardados e ninguém sabe. E se todos pudessem ver como realmente nós somos, talvez muitos amigos que estão perto da gente hoje não estariam mais. Talvez se todas as pessoas soubessem o que realmente a gente pensa, elas não desejariam sequer olhar para a nossa cara. Ou talvez mudariam a opinião sobre nós. Sim ou não? Mas tem algo que explode na minha alma agora. Porque Deus, Ele realmente sabe quem eu sou. Ele realmente sonda o meu coração. Por mais que eu disfarce para um, disfarce para outro, Ele sabe os midnight rain falls down the lane, ancient echoes call my name. Drums of thunder off the wall, echoes deep inside the hall. Time-worn warriors reignite, born of darkness is light. Steel and fire in a race. podres, Ele sabe os limites. Eu posso fazer tipo para muita gente, mas Ele não tem como me esconder dele. Salmo 139 diz que Ele sonda, esquadrinha o coração. E o que mais choca o meu coração é que Ele diz: eu te conheço e eu te escolhi. Isso é incrível. Se as pessoas me conhecessem e conhecessem você de verdade, talvez elas não os escolheriam mais. Talvez se no nosso namoro nós contássemos tudo para nossa namorada, ela não queria casar conosco. Talvez se nossas esposas, nossos maridos ou nossos patrões soubessem quem nós somos, eles diriam: você não serve para trabalhar aqui. E tem um Deus que sabe tudo, tudo sobre nós, tudo sobre mim, meus podres, meus tropeços, meu gênio, meu temperamento, minhas burradas, as bobagens que eu fiz, minhas fraquezas íntimas, minhas dores emocionais. Deus sabe tudo. E aquele que sabe tudo diz: eu te conheço, apesar de tudo eu te quero, eu te escolhi, eu conheço você. Não precisa fazer tipo para mim, não precisa vir maquiar a cara, não precisa fazer o cabelo, não precisa fazer essa cara de mal, porque eu sei a criança assustada que mora dentro de você. Não precisa fazer cara de quem sabe tudo. Eu sei quem você é. Você entende por que você não pode parar na opinião dos outros? Você entende por que você não pode ter tempo para ficar chateadinho porque estão criticando você? Você entende por que você não pode perder tempo pelo caminho porque estão criticando você? Porque Deus escolheu você e o resto vai lamber sabão. Deus me escolheu. Se Ele que conhece os meus podres, se Ele que conhece as minhas guerras internas, se Ele que sabe todas as minhas fraquezas me escolheu, quem é que vai querer me rejeitar? Pelo amor de Deus, eu não vou parar na opinião de um tolo, eu não vou parar numa crítica construtiva ou destrutiva, eu não ligo pra cara feia, eu não vou ficar chorando na minha cama porque alguém está dizendo que eu não estou fazendo o que tinha que fazer. Se aquele que poderia pisar em mim e dizer: eu sei todos os seus podres, Ele ainda diz: eu te escolhi, então eu não vou
me prostrar, então eu não vou me calar. Podem não gostar de mim, mas vão ter que me respeitar. Você não quer ir com a minha cara? Não vá. Você não quer entrar no meu carro? Não entre. Você não quer vir na igreja? Não venha. Mas vai ter que respeitar, porque quem manda me escolheu. E eu quero dizer uma coisa: levanta a tua cabeça, porque você foi escolhido por Deus. É atrapalhado? É torto? Mas eu não sei te explicar. A graça de Deus te alcançou. Aleluia, aleluia. Ele conhece o meu passado e me escolheu. Ele conhece o meu presente e me escolheu. Ele conhece o meu futuro e me escolheu. Antes de eu sair do ventre da minha mãe, Ele me escolheu. E aí vem dizer o texto, põe lá o 5. Jeremias 1:5. Eu o separei. No original eu formei você. Ele está dizendo: ei, Jeremias, você está assustado, mas você é obra minha. Eu fiz você. Você é obra das minhas mãos. Então eu quero dizer para você aqui, que em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder da palavra. Eu não tenho poder algum, mas a palavra está sendo pregada aqui. Eu quero declarar que todas as cadeias de rejeição são quebradas agora. Coloca a mão na sua cabeça. Todas as cadeias de rejeição, todas elas, porque você não é obra da ideia do teu pai e da tua mãe. Você não é obra de um projeto familiar. Deus escolheu você e Ele formou você. Você não é obra do acaso. Eu quero declarar isso no mundo espiritual agora. Satanás, eu estou liberando uma palavra aqui, e eu quero declarar que toda a cadeia de rejeição que vem vindo desde a infância, agora é quebrada em nome de Jesus. Você não terá complexo de inferioridade. Você não será o patinho feio da família. Você não vai ser torto da casa. Você não vai andar nadando na insegurança, porque você não é fruto de um casal que engravidou na juventude. Você não é fruto de uma mãe que bateu a barriga na parede. Você não é fruto de um casal que a família falou: eu não posso esconder essa criança, até cogitar um aborto. Deus está dizendo: eu cheguei antes do teu pai e da tua mãe fazer bobagem. Eu fiz você antes. Como eu posso ser feliz se eu sou o resultado de um ato sexual ilícito? Como eu posso ser feliz se papai e mamãe não me queriam na família? Você vai ser feliz porque você não foi sonhado por papai e mamãe, mas foi sonhado por quem manda. Jesus Cristo ama você, e você não é fruto de um ato sexual. Você é fruto de um milagre. Você nasceu porque, por mais que tentaram atrapalhar teu nascimento, Jesus te trouxe a vida. Diga bem alto: o meu nascimento foi uma decisão do céu. O meu nascimento foi uma decisão do céu. O seu nascimento foi uma decisão do céu. É por isso que você não morreu. É por isso que o abortivo não fez efeito. O seu nascimento é uma decisão do céu. Mas pastor, esquece teu pai e tua mãe. Teu nascimento é uma decisão do céu. Você está aí vivo porque Deus te trouxe para essa vida. Fala bem alto: eu sou um milagre. Eu não sou um doente, eu sou um milagre. A mão de Deus está te dizendo: eu te formei. Cada pedaço de você eu te formei. Aceita esse cabelo que você tem, porque esse cabelo fui eu que te dei. Aceita a cor que você tem, porque essa cor fui eu que te dei. Aceita a altura que você tem, porque essa altura fui eu que te dei. Aceita a voz que você tem, porque eu te formei. E você não precisa de nada que você não tenha. Eu fiz você. Essas mãozinhas aí fui eu que fiz. Esse pé com essa unha encravada aí fui eu que fiz. Esse pé que parece um pé de dinossauro, meu Deus do céu, fui eu que fiz. Eu que cuidei de você, eu que formei você. E você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Você tem tudo o que eu preciso para ser uma bênção. Você tem tudo o que precisa para ser usado. Você tem tudo
tudo o que precisa para ser tomado da glória de Deus. Você tem tudo o que precisa para brilhar na tua casa. Você tem tudo o que precisa para brilhar na tua empresa. Você tem tudo o que precisa para ser uma bênção aqui no Jardim Eliã. Você tem tudo o que precisa para fazer a diferença. Você não é uma obra de laboratório, você é filho meu. Põe o texto, vamos lá. Eu vou ler esse versículo umas 6 vezes ainda, então deixa aí. Eu separei. Vamos ficar no separei ainda. Quando você lembra a palavra separado, você lembra do quê? Santo significa separado. Então, antes de formá-la no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei. Eu o santifiquei. Eu fiz você e o santifiquei. Ou seja, Paulo vai dizer que todos nós nascemos fruto do pecado. Ou seja, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Sim, eu nasço com a natureza pecaminosa, mas eu nasço com uma vocação de ser santo. A minha natureza é pecaminosa, mas a minha vocação é me santificar. Então ele diz: antes de você sair do ventre da sua mãe, eu te santifiquei. Antes de você coroar na hora do parto, eu te santifiquei. Antes das contrações da sua mãe, eu te santifiquei. Não dá para você correr da sua vocação, Jeremias. Alguns estão correndo, mas eu já deleguei. Você vai ser santo, eu te coroei. Deus já te separou para uma obra dele. É por isso que algumas vezes você vê uma criança trazer a família toda para a igreja. É por isso que algumas vezes você vê uma criança sozinha vindo para a igreja, daqui a pouco ela traz o pai e a mãe. Porque essa criança, ela já nasceu vocacionada a ser santa. É por isso que a vida, o diabo ele consegue te enganar um pouco só, com prazeres desse mundo. Logo os vazios começam a bombardear o coração. Logo tudo que o diabo tem a oferecer é tudo isopor. E aí você começa a se afundar cada vez mais. Quem usa droga usa mais. Quem se prostitui, prostitui mais. Quem se suja, suja mais. Porque é um buraco sem fundo. Por quê? Porque a minha vocação não é me sujar. A minha vocação é me limpar. A minha vocação não é morrer para o inferno. A minha vocação é ir para o céu. Eu não nasci para dar errado. Eu nasci para dar certo. Eu não nasci para quebrar. Eu nasci para prosperar. Eu não nasci para ficar divorciando. Eu nasci para casar e ser feliz. Eu não nasci para viver à base de remédio. Eu nasci para ser curado. Eu te fiz, antes do teu pai e da tua mãe te fazer, eu te fiz e te santifiquei. Você vai nascer porque o pecado ronda nessa terra, mas tem um GPS dentro de você. Se você lembrar de mim, você vai para a santificação. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas ele diz: olha, eu te separei, eu designei para quê? Profeta. Pode tirar o texto. Profeta. Quando nós recebemos um presente por educação, o que a gente faz com esse presente? A gente aceita. Deus está dizendo: olha filho, eu estou te dando um presente. Eu te vocacionei para ser santo, e você vai ser um profeta. Não vão gostar de você. Você vai pregar numa época muito difícil, mas se você aceitar o presente, eles vão ter que te engolir. Eu não estou te dando algo para você fazer aliança com o mundo. Eu estou te dando algo para você confrontar o mundo. Eles não vão gostar de você, mas quando você falar, eles vão baixar a orelha para te ouvir. Quando você está aqui hoje, nesse culto, Deus está falando. Eu não tenho a mínima noção de como essa palavra está entrando no seu coração. Eu não tenho a mínima noção do que o Espírito Santo está gerando. Mas eu quero que você entenda que neste dia Deus está despertando o seu chamado. Ele está dizendo que todas as desculpas que você tem por não ser como quem você deve ser, hoje Ele está dizendo: eu cheguei antes, não foi o diabo, fui eu. E eu tenho planos para você. Eu te separei, eu te blindei, eu vou mudar você. Eu te separei para quebrar cadeias. Ei Jeremias, eu vou colocar você num lugar de apostasia. Você vai estar sozinho, vão tentar matar você, vão tentar destruir você. Você vai até tentar escrever um livro de choro e lágrimas, mas você não pode esquecer que antes das lágrimas chegarem, eu cheguei primeiro. Antes da traição chegar, eu cheguei primeiro. Antes do abandono chegar, eu cheguei primeiro. E eu não te coloquei para estar lá falando
parceria numa mesa de bar, conversando, jogando conversa fora. Eu te chamei para ser profeta. E quem é profeta abre a boca e fala. Quem é profeta denuncia o pecado. Quem é profeta declara a vida. Eu te coloquei para ser diferente. Você quer ver Deus mudar a sua situação? Você quer ver a sua casa sendo transformada? Você quer ver a sua família sendo transformada? Assuma a sua postura de profeta. Você quer ver a sua casa sendo impactada? Pare de dar desculpas e comece a dizer toda a desgraça que aconteceu, Deus chegou antes. Só que aí qual é a resposta dele? Põe lá. Deus fala tudo isso, põe o 6. E o que ele disse? Ah, soberano Senhor, eu não passo de um jovem ou de uma criança. Ele está dizendo, eu não tenho maturidade para isso. É maravilhoso saber que o Senhor falou comigo, que antes das desgraças chegarem, o Senhor chegou, que o Senhor me designou, que o Senhor me formou, que o Senhor me vocacionou, mas eu não tenho ensino médio, mas eu sou uma pessoa difícil, mas eu não sei muito bem como fazer. É o que a gente pensa, eu preciso de um manual, eu preciso saber. Eu quero saber se vou ser aceito, eu quero saber se vão me amar, eu quero saber se vai ser fácil. Escute, já estou encerrando. As pessoas não vão respeitar você até que você saiba quem você é. As pessoas não vão usar e respeitar a tua unção até que você saiba a unção que tem. As pessoas não vão respeitar a tua fé até que você saiba de verdade a fé que você tem. A gente quer ser respeitado por algo que nem a gente mesmo acredita. Mas escute, a resposta de Deus para Jeremias, Deus jogou algo espetacular para ele. Ele está dizendo, olhe para mim por favor, não se distraia, eu estou encerrando. Ele está dizendo, tá bom pastor, é como talvez você está aqui, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda, que palavra incrível, mas pastor, comigo é diferente, é um pouco mais complicado para mim. Puxa vida, como eu queria viver isso agora, mas eu não tenho sabedoria para isso, eu não tenho idade para isso, eu não tenho estrutura para isso. Tá, eu fui escolhido, mas aí vem o versículo 6, coloca para mim, o 6, próximo, 7, desculpa. O Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos que eu enviar você irá, tal. Põe o 8, não tenha medo, o 9. O Senhor estendeu a mão. Olhe para mim. A Bíblia muitas vezes usa metáforas para mostrar Deus tratando um homem. Então algumas vezes Deus voou, Deus soprou, Deus andou, Deus falou. E seria natural que fosse uma metáfora. Mas aqui diz que Deus estendeu a mão e tocou na boca dele. Por quê? Porque quando você quer, entende que Deus está te vocacionando, para eu tocar na boca de alguém, eu preciso estar perto. Porque para falar eu posso falar de longe, voar, mas para tocar na boca, quando Deus nos chama, Ele não nos chama de longe, Ele nos chama de perto. O máximo de distância que Deus está de você agora é um toque na sua boca. O máximo de distância que Deus está de você agora é um toque na sua boca. Ele trata você de perto, porque Ele sabe que se Ele ficar muito longe você vai se perder. E às vezes você quer parar, você chora, e Ele está aí. Então Ele tocou
tocou na minha boca. Você não tem noção da coragem que vai brotar no seu interior quando você tiver a certeza na sua alma que Deus te chamou. Eu já passei por momentos que a minha alma se quebrou. Eu já passei por momentos que eu pensei: meu Deus, será que eu sirvo para isso mesmo? Eu já passei por momentos que eu pensei: será que eu devo continuar? Mas aí eu lembrei que quando veio a palavra do Senhor a mim, e quando a palavra do Senhor veio a mim, eu lembro do dia que eu levantei a minha mão, eu lembro do dia que eu me batizei, eu lembro do dia que Ele me usou quando não tinha nada. Eu quero dizer para você que eu não estou nem aí para caras feias, porque se Ele me amou, vão ter que me engolir. E eu quero dizer para você, talvez não vão com a sua cara, não vão gostar de você, mas vão ter que respeitar a autoridade que está sobre você. Aí você diz: mas eu não sou um pastor, eu não sou um líder. E daí? Ele te escolheu, meu irmão, Ele te escolheu. Além dele, Ele ama você, Ele vai na sua força, Ele tem propósitos para você, Ele tem uma vida para você. Ele me escolheu, Ele me escolheu, e eu vou me levantar. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Eu não estou nem aí se vão gostar, mas vão ter que respeitar, porque eu vou respeitar. Eu vou mudar o jeito que eu falo para mim mesmo. Eu vou mudar o jeito que eu falo as coisas para mim. Eu vou mudar a conversa que eu tenho comigo. Eu vou parar de me maltratar. Eu vou parar de dizer que sou uma porcaria. Eu vou parar de me rebaixar. Eu vou parar de fazer uma prova e achar que todo mundo na sala é mais inteligente do que eu. Eu vou parar de fazer um concurso público e achar que todo mundo é mais inteligente do que eu. Eu vou parar de querer arrumar a minha vida e achar que todo mundo pode ser feliz no amor. Eu não, porque eu sou escolhido. Eu não sou uma porcaria, eu sou escolhido. Eu tenho todo o direito do mundo de ser feliz. Eu tenho todo o direito do mundo de viver o melhor de Deus nessa terra. Eu tenho todo o direito do mundo de plantar e ver a colheita da meu plantio. Eu tenho todo o direito do mundo para prosperar. Eu não sou um erro. Eu não vou ficar com vergonha porque eu quero vencer na vida, porque o meu Pai é dono de todas as coisas. E aqui tem um monte de gente dizendo: ai, eu não posso crescer muito porque eu tenho vergonha. O que a minha família vai pensar de mim? Você vai furar as bolhas da sua família. Você vai furar as bolhas da sua família. Você vai furar as bolhas da sua família. Você vai muito além do que os seus pais foram. Você vai muito além do que os seus avós foram. Você vai viver um novo tempo, porque você não está debaixo do jugo de um ventre materno. Você foi escolhido antes. E o diabo perdeu. Feche os seus olhos. Cadeias vão ser quebradas aqui, grilhões. Você tem que mudar o que diz a si mesmo. Você tem que mudar as palavras que diz a si mesmo. Você tem que parar de dizer bobagens a si mesmo. As mãos de Deus estão tão perto quanto um toque na sua boca. Deus diz: você vai derrubar. Jeremias: eu vou pôr na sua boca as minhas palavras. Eu te escolhi antes. Eu te sondo, eu te conheço, eu te levanto, eu te elejo, eu ponho sobre você a minha unção. Eu queria que nesse momento você começasse a pensar em Deus, porque a palavra vai até você, a palavra vai te pegar. Veio a minha palavra do Senhor, esse culto está marcado na eternidade. Veio a minha palavra do Senhor, essa palavra vai inflamar o teu coração, essa palavra vai inflamar a tua alma. De repente a tua mão começa a formigar, de repente você tem uma vontade de pôr para fora aquilo que está entalado, e você vai dizer: acabou, 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 acabou os traumas, acabou os limites, acabou as correntes, acabou os grilhões, acabou as trancas de ferro, acabou. Eu estou habilitado para vencer, eu estou habilitado para andar no sobrenatural, eu estou habilitado para crer em milagre, eu estou habilitado para profetizar, eu estou habilitado, eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu estou habilitado. Eu agora estou entendendo porque minha vida nunca foi fácil, eu agora estou entendendo porque tanta rejeição, eu agora estou entendendo porque para mim tudo foi complicado, porque eu sou escolhido, eu sou escolhido, eu sou um escolhido, eu sou um escolhido, eu não sou qualquer um, eu sou escolhido. Cale a sua boca, Satanás, porque eu sou escolhido. Cale a sua boca, demônios, eu sou escolhido. Eu sei quem eu sou, eu não sou um erro, eu sou um escolhido. Você não precisa gostar de mim, Satanás, mas você vai ter que respeitar, vai ter que respeitar. Quando eu falar aqui em casa, o demônio vai sair. Quando eu entrar naquela empresa, Satanás vai se dobrar. Quando começar
começar a prosperar minha alma. Oh meu Deus do céu, vão ter que parar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o poder que há no nome de Jesus. Vai dando glória ao nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos nos colocar em pé. Vai dando glória ao nome de Jesus. Não olha para ninguém. Enquanto você está dando glória, o Espírito Santo vai te pegar. Enquanto você está dando glória, o Espírito Santo vai te renovar. Enquanto você está dando glória, a unção de Deus vai brotar em você. Vai dando glória, 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 glória. Deus está restaurando sua identidade. Deus está restaurando sua identidade. Deus está restaurando sua identidade. Deus está devolvendo o teu potencial. Você chegou cansado, desabilitado.